Estamos de volta aqui conversando com o deputado federal do PSDB, Alberto Mourão, não é? Com a gente também o comentarista, advogado Ronaldo Serápicos. Você continua ligando aí, enviando suas perguntas, algumas já estão chegando, né? No último bloco a gente começa então a disparar aqui a metralhadora giratória do telespectador do painel, aqui para o prefeito poder responder, né, com tranquilidade. Mourão, você está no PSDB já faz algum tempo, né? Tem acompanhado aí as principais discussões partidárias, agora está em Brasília como deputado federal. O PSDB mais uma vez foi ao segundo turno contra o PT, mais uma vez perdeu a eleição. Serra novamente foi candidato, novamente não levou. E os tucanos, para que lado vão agora? Para que lado a banda toca daqui para frente? Você não tem que ir para lado nenhum, você tem que, não é para A, B, C, né? Eu acho que tem que primeiro organizar, né? Se organizar. Eu acho que se organizar, e não se organizar sozinho, não, se não tiver um trabalho, um conjunto, com mais partidos que estejam nessa minoria de oposição, que sempre foi no país, né? Outra vez também era assim, quando o PT em 98 era oposição, eles eram também 120, 130. Então, eu acredito que a diferença que tem daquela oposição para essa é que aquela tinha um nome. Lula. PT, nem Lula, era PT. Depois é que a paralelo tinha o Lula aqui ao lado, assim, né? Um nome forte. Então, não existia um ciumeira entre as oposições. Me dá hoje a impressão que nós temos uma ciumeira. Tenho certeza disso. Então, DEM tem o seu projeto, PSDB tem o seu, PPS tem o seu. Isso não vai a lugar nenhum. 3 frentes de oposição. Fica quem é que pode unir tudo isso, unificar tudo isso? Uma proposta. Pode ter uma proposta, não tem que ter uma figura centralizadora, nós temos que levar uma proposta à sociedade. Nós temos que fazer uma oposição crítica, né? Não pode ser uma oposição sistemática, que você vote por votar contra, critique por criticar. Isso não vai a lugar nenhum. Isso já fizeram no passado, essas bravadas não podem acontecer. Votou até contra o Plano Real, né? Não pode, eu acho que não tem espaço para isso. Não gostaria de fazer isso, não deve ser assim. Ia ferir até meus princípios. Eu acho que a gente tem que ir fazendo uma análise geral de um governo. O mundo passa por transformações, você tem que fazer um projeto e ser uma via alternativa de uma ideia, de um projeto de Brasil, entendeu? Muitas das coisas aí que estão acontecendo foram por frutos dessa oposição de hoje. Eu acho que se não fizer isso, a sociedade não vai enxergar algo na oposição, não. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer uma meia-culpa, né? Isso que eu estou falando, eu falei na reunião da bancada. Falei para o meu presidente nacional, a semana passada em almoço, nós dois sozinhos, falei para ele isso, entendeu? Sérgio Guerra? Sérgio Guerra, eu fui falar para ele essa preocupação que eu tinha. O PSDB elege o presidente nacional, a liderança nacional do partido, quando agora? Vai ter uma eleição, né? Tem uma eleição municipal agora, depois do Primeiro são as municipais? Depois nós temos, 30 dias depois, as estaduais e em maio nós temos a nacional. Depois é que é a nacional. A terceira. Essa eleição ainda está se amadurecendo, as candidaturas vão ter que se conciliar, né? Você tem já a posição definida ou não? Não, a gente tem que ver quem são os candidatos, até porque tem candidato A, B, C, é candidato de imprensa. Oficialmente, nenhum falou que era candidato. Não tem oficialmente nem as bases se comunicaram. Depois reclamam dos tucanos, vão dizer que a culpa é nossa, né? Nós é que reclamamos. Não, a imprensa que eu estou falando diz comunicação via imprensa, que a gente não sabe. Eu quero ouvir de alguém, claramente numa convenção, que ele é candidato, para saber, agora tem um candidato. Deputado, eu queria falar um pouquinho, com a licença do Edgar, sobre questões regionais aqui, porque se nós temos alguma dificuldade de oposição no cenário nacional, no Congresso Nacional, a mesma coisa não acontece no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é tudo tucano, já há bastante tempo, e agora, para a nossa região, nós temos os tucanos locais, né, em secretários, temos o secretário de Turismo, secretário de Meio Ambiente, secretário de Ação Social, não é isso, Paulo? Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social, Meio Ambiente e Turismo. Áreas importantes, já tivemos outras pessoas da região, o doutor Francisco Prado teve na habitação, enfim, o governo temos de São o Edmur Paulo, como o Edmur também, secretário adjunto.
E o senhor teve agora Teremos recentemente... o sargento Barreto de São Vicente também como adjunto no trabalho. Também junto. Enfim, nós temos não só um Davisaia, cenário favorável do ponto de vista aqui Raul partidário... Cristiano assumindo a comunicação, as pastas importantes lá das empresas da Secretaria da Ação Metropolitana. Enfim, é um quadro mais favorável. Em São Paulo, né, as coisas estão mais É tranquilas. uma legião aqui da Baixada no governo Alckmin. Dentro desse quadro que parece ser favorável, apesar de já tivemos um governador santista e mesmo assim a Baixada patinou durante algum tempo, que projeto o senhor elegeria com essa situação favorável que nós temos hoje de lideranças da nossa região governando São Paulo? Eu tenho O que é prioritário para a região da Baixada Santista hoje em termos de investimentos estaduais? Quando a gente, primeiro, tem um projeto pessoal, né, aí ele não se traduz para uma cidade. Ah, mas são diversas pessoas. Eu não acho que seja isso. A gente tem que transformar a união dessas pessoas num projeto metropolitano. Então, é a primeira premissa que eu vejo. Eu acho que antes disso, eu até falei essa semana num jornal, que a gente teria que ter um plano diretor de desenvolvimento econômico regional. Quer dizer, assim como você tem um plano municipal, você, obrigatoriamente as regiões metropolitanas reconhecidas por lei teriam que fazer um plano diretor metropolitano de desenvolvimento econômico. Porque é mais assim. Eu acho que é assim. Aí o deputado federal Mourão e o Beto estão lá no Congresso Nacional, eles vão achar que eu tenho que lutar por alguma coisa. Eu precisaria ter um norte certo. Sim. Eu teria que pegar a Bíblia. A Bíblia, para mim, era exatamente eu ter um plano diretor amplamente discutido com as 9 cidades da Baixada, onde no Congresso eu defenderia, né, parte dessas metas, e na Assembleia Legislativa os deputados, e por conseguinte também os nossos secretários estão lá tentando administrar suas secretarias. Lógico que tem que ter os olhos para o Estado de São Paulo, mas daquilo que coubesse dentro desse plano diretor, tentar reforçar dentro da Baixada Santista. Esse zonamento econômico e ecológico, Mourão, que tanto se discute, tanto se fala, não acontece nunca. Isso faz parte também desse ele é um plano complemento, aí que porque coloca. A partir do que você tem um plano diretor metropolitano de desenvolvimento, né, e ele mapeia algumas situações, em todas as áreas, educação, saúde, infraestrutura, todas as áreas serão discutidas num plano diretor. Aí você estabelece as metas para regionais. E depois, é óbvio que se passa vai passar por desenvolvimento econômico a questão da ocupação do solo nosso regional. Sem esse macro-zonamento regional, não vamos nunca. Qual é o fórum para isso? A AGEM? Condesb? A AGEM hoje seria operadora desse plano macro-regional. Eu acho que tem que ser feito levando em consideração a vocação regional e a subvocação local de cada cidade. Cada um tem a sua. Por exemplo, tem cidades que hoje, a médio e longo prazo, a sua vocação efetivamente é a atividade retroportuária. Sim. Não tem como. A gente tem que fazer um planejamento. Quando se fala em planejamento de 10 anos, daqui 10 anos, o Porto de Santos está movimentando, né, triplo dessa carga aí. Tem espaço para isso? 300 milhões de toneladas. Tem espaço? Não tem atividade no berço ou na lateral. Ele vai ter que movimentar em outro lugar. Mas, deputado, a questão do Condesb, o senhor já presidiu o Condesb e deve conhecer bem, inclusive, a fogueira de vaidades que existe entre os prefeitos lá. O Condesb, ele sempre patinou em eleger as suas prioridades. Algumas pessoas acham que saúde, transporte, como são áreas muito sensíveis do ponto de vista metropolitano, deveriam ser as prioridades do Conselho. Mas há outras pessoas que acham que o desenvolvimento econômico deveria vir à frente, porque essas demais áreas, com arrecadação, com impostos, com desenvolvimento, elas acabariam se atualizando, vamos dizer assim. Agora, nessa área de desenvolvimento econômico, a questão ecológica é muito importante, porque, como o senhor mesmo colocou, a nossa região hoje precisa expandir o porto, precisa de áreas de retroporto e precisa de infraestrutura, como, por exemplo, um aeroporto. Ou seja, porto, aeroporto, retroporto. Áreas extremamente ligadas à questão ambiental, porque você não consegue o aeroporto sem ter algum impacto ambiental, você não consegue expandir o porto sem impacto ambiental. Como é que o Condesb concilia isso daí? Vai atrás de desenvolvimento econômico buscando uma solução de gerenciamento costeiro ou se preocupa com essas questões mais imediatas como transporte e saúde em especial? Se você tem um plano diretor metropolitano onde você discutiu amplamente todas as áreas, e depois de discutir todas as áreas, para você não parar o desenvolvimento regional, você estabeleceu
quais as buscas individuais, pontuais de cada cidade e as que serão de ponto coletivo, né? A união de todos em busca desse objetivo maior. O que eu vejo que o Condesb pode ser o operador disso, né? Mudando algumas formas de funcionamento, na dúvida precisa mudar. É a única forma de você viabilizar o desenvolvimento integrado aqui. Eu não vejo outro caminho. Porque, na verdade, a gente tem um crescimento populacional que não se gera um emprego suficiente. Se a gente olhar para o Porto Santos, quantos empregados tinha 15, 20 anos atrás? Temos 1/3 hoje, praticamente. Quanto tinha na Cozipa? Mesma coisa, Cozipa mais ainda. Petrobras. E assim por diante. Avanço tecnológico, modernidade faz... E nós triplicamos, quadruplicamos o movimento de carga, a produção da Cozipa e todos esses órgãos. Nós aumentamos 4 vezes mais a produção e diminuímos 2/3 do número de trabalhadores. Crescemos economicamente e reduzimos pós-trabalho. É uma utopia achar que PIB aumenta pós-trabalho. Nos enganarmos. Nós vamos buscar uma nova matriz, que eu estava falando, é discutir uma nova matriz moderna de desenvolvimento econômico para a Baixada Santista. E não vai ser o pré-sal. Sabe o que nós vamos pré-sal? O meu medo é o pré-sal se transformar num comodismo econômico para a Baixada. Nós não podemos nos tornar uma monoeconomia. Achar que acabou todos os problemas da Baixada com pré-sal. Nós vamos arrastar gente para cá e arrastar problemas. E essa história de crescimento econômico também não traduz riqueza para os municípios. Por quê? A partilha de impostos a nível nacional não é na proporcionalidade. A economia vai crescer muito e todo mundo acha que as prefeituras vão ganhar mais. É uma mentira. Por quê? 16% da economia, 16% dos impostos ficam com o município, 28% com os estados e 54% com a União. Vamos fazer um rápido intervalo aqui, né? Você fica com Minuto de Saúde, Minuto de Multimagem e já a gente retoma aqui a conversa com o Alberto Mourão na companhia do Ronaldo Serápicos. Em instantes. O cara tá